Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Boletim AV especial de sábado para trazer muitas notícias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, agradecendo sempre a sua audiência e pedindo para você se inscrever aqui no canal, que é importante demais a sua inscrição, dar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, não custa nada, e se você quiser me dar uma moral, copia e cola esse link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, compartilhe porque ajuda bastante. E é isso, o Vasco mais uma vez decepcionando na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, jogando em São Januário, o time ficou apenas no empate em 2-2 com o Remo pela 37ª rodada. O Vasco saiu perdendo por 2-0 e foi buscar o empate já quase no final do segundo tempo com o gol de Matias Galarça. Léo Matos fez o primeiro gol do Vasco. Com o resultado, o Vasco se mantém na 9ª colocação, agora com 49 pontos. Só para você ter uma ideia, esse foi o 7º jogo sem vitória do Vasco na Série B, ou seja, em 7 jogos o Vasco teve 3 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 14,2%, o que é uma vergonha, uma tragédia. O torcedor que tanto queria nessa reta final o Vasco voltar a tentar buscar uma vaga entre os 4 primeiros, o que não aconteceu. O Vasco vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. E a próxima rodada será no domingo contra o Londrina no Estádio do Café, apenas para cumprir tabela. Olha que vexame fez o Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre a partida de ontem, quem analisa aqui nesse Boletim AV especial de sábado é meu amigo Jean Faísca. Conta pra gente, Jean. E aí, torcedor vascaíno ligado nesse Boletim AV? Que tristeza essa equipe do Vasco. Que final melancólico de Série B. E quando a gente espera mudanças na equipe, depois dessas últimas atuações ridículas, o que o torcedor do Vasco ganha como prêmio, quem ainda continua acompanhando essa equipe? As mesmas peças, as mesmas figuras, os mesmos jogadores, todos aqueles que durante a Série B inteira não deram resultado dentro de campo. E ontem, principalmente, a cereja do bolo foi a escalação do Rômulo. Não dá para entender. Começar já pelo gol. Por que não dar uma oportunidade para o Raus? Não renovar o contrato dele agora? O Vanderlei não vai ficar no Vasco. O Lucão, todos nós sabemos que ainda tem uma certa dificuldade e não vai ser ele o salvador da pátria do gol do Vasco no ano de 2022. E o que a gente vê jogo após jogo? Leandro Castan, Ricardo Graça, Morato, enfim, que decepção esse trabalho do Fábio Cortez até agora nessas 2 partidas. Ainda tem um cartucho para queimar, o jogo contra o Londrina, que mais uma vez ele coloque a mão na consciência e escale uma equipe totalmente diferente dessa para a última partida do Vasco contra o Londrina. Caso contrário, será mais uma partida como foi toda essa Série B, um festival de decepção, e o torcedor do Vasco não aguenta mais. Valeu, Jean Faísca, obrigado pelo seu comentário. E ainda em relação a essa crítica que fez o Jean em relação à escalação do Vasco no jogo de ontem, vários jogadores que praticamente já encerram seus contratos no final dessa temporada, vêm sendo muito criticados por parte do torcedor, e o técnico interino Fábio Cortes ainda insistindo com esses jogadores, principalmente a questão do Rômulo no meio-campo. E aí eu fiz exatamente essa pergunta ao Fábio Cortes: não seria melhor jogadores com mais mobilidade, jogadores mais jovens e até com mais vontade para começar essa partida contra o Remo, experimentando, já visando a próxima temporada, Fábio Cortes? A questão é que a gente já sabia da insatisfação da torcida, é claro, é notório, a gente sabe que o momento não é um momento fácil, é um momento complicado, e a gente no meio campo, a gente tinha o MT e o Galarza, e a gente precisava de um jogador para dar um suporte, um mais experiente, que não liga para uma vaia de uma torcida, o xingamento. E a torcida já veio no aquecimento já xingando. O Peck, quando entrou no segundo tempo, ele nem entrou no jogo, já estava sendo xingado. Então a gente resolveu mesclar para poder dar oportunidade aos jovens, né? No segundo tempo, com um jogo mais aberto, colocar os jovens, eu sabia que a gente poderia ter um desempenho melhor do que no início do jogo.
E esse time não merecia essas vaias? Quer dizer que o Rômulo foi escalado para proteger os jogadores mais jovens? Olha, tá tudo errado nesse Vasco, mas enfim, vamos tratar aqui e falar um pouquinho mais sobre essa questão das vaias do torcedor, que teve uma denúncia importante. Você tá vendo aí na tela um tweet feito pelo jornalista Joel Silva, do site Jogada 10, em que o Vasco, dentro de São Januário, colocou um som ambiente para tentar abafar as vaias do torcedor. Que vergonha! Esse tipo de censura não cabe num clube do tamanho e da história que tem o Vasco. E ainda em relação às vaias, o Fábio Cortes diz que foi muito triste ver essa manifestação até no aquecimento antes da partida. Rapaz, é uma tristeza sem tamanho, porque primeiro que o torcedor está no direito dele, né? De cobrar, de vaiar, não tem problema nenhum. Fizemos um ano difícil, um ano triste, mas se for analisar os jogadores em todos os jogos, a maioria dos jogos, a gente teve algumas coisas complicadas, bolas desviando em jogador, um erro crucial, um erro técnico, né? Mas se falar de coletivo, nesses 2 últimos jogos nós mostramos muito empenho, né? A gente mostrou muita unidade, muita vontade de um proteger o outro, sabendo que o momento não é fácil, né? Então, na hora de fechar, até agradecer os jogadores que, mesmo debaixo de uma manifestação assim que eu jamais vi, né? Aliás, eu já vi uma vez aqui, como você mesmo falou, tem muito tempo de Vasco, eu vi uma vez também uma manifestação muito pesada, mas hoje ser vaiado no aquecimento, não ter oportunidade de mostrar que eles estão virando a chave, que eles estão querendo defender o deles, é muito triste. Agora, temos mais um jogo, tentar de novo honrar a camisa do Vasco mais uma vez, né? E esperar o próximo ano, ano de reorganizar, reconstruir, e tenho certeza que o Vasco vai voltar para o lugar onde ele não merece sair. Não é possível, não é possível. Esses caras estão fora da realidade. Pode ganhar do Londrina na última rodada de 20-0, que não vai honrar a camisa do Vasco. Esquece, já era. Agora é pensar e trabalhar muito visando 2022 e tem que começar urgente. E daqui a pouquinho, dentro desse Boletim AV especial de sábado, eu vou trazer todos os detalhes sobre bastidores dessa provável reformulação do Departamento de Futebol do Vasco. É imperdível. Antes, porém, vamos agora a um recadinho do Flávio Dias. Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Valeu, Flávio Dias. Então, tá aí a Altima. Eu recomendo, depois você faz lá o contato. Agora, sobre a reformulação no futebol do Vasco, a gente tem aqui informações de bastidores. Está em andamento. Não parece muito, mas está sim em andamento em relação às contratações de pessoas profissionais para o departamento de futebol do Vasco. Sobre o executivo de futebol,
o nome de Alexandre Matos ainda segue na mesa como favorito. Até o impedimento que seria a questão salarial não é mais problema. Segundo a apuração que a gente fez, conversando com pessoas ligadas à diretoria, essa situação do salário do Alexandre Matos não é nenhum impedimento. O Vasco pode sim acertar com esse profissional, só que há outros nomes também sendo estudados e essa definição deve acontecer após a realização da Série B do Campeonato Brasileiro. Já em relação ao vice-presidente de futebol, como a gente disse ontem no Bom Dia Gigante, o card está passando aqui em cima, há uma disputa entre os grupos políticos que apoiam a atual gestão para a indicação desse nome. E olha, o grupo político ligado ao vice-presidente de finanças, Adriano Mendes, deve indicar essa pessoa. Ainda não há um nome em consenso, mas deve sair desse grupo político ligado ao Adriano Mendes o nome do vice-presidente de futebol do Vasco para o restante do mandato do presidente Jorge Salgado. É isso, galera. Esse foi o Boletim AV especial de sábado, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Um dia tão importante para a história do Brasil, de uma consciência de um povo que sempre foi muito batalhador, e no Vasco se funde essa história. O Vasco, que é um clube democrático, que tem muitas histórias com negros importantes, o que é muito também salutar em relação à nossa história. Teve o primeiro presidente negro da história do futebol brasileiro, tem vários personagens importantes, gente de comissão técnica, trabalhadores, profissionais, jogadores, o que deixa o vascaíno sempre muito orgulhoso da nossa história. A situação atual é muito ruim, muito complicada, e por isso fica aqui o meu desabafo e o meu pedido. Diretoria do Vasco, abra o olho, comece a trabalhar visando 2022. Esse torcedor do Vasco está muito sofrido, está muito triste e a situação não para de ficar ainda pior. Então, a única coisa que eu digo aqui é trabalho. Trabalhe sério e traga bons profissionais para comandar o Vasco, principalmente na questão do futebol, para o ano de 2022 e faça essa torcida tão engajada, tão sofrida, ainda mais feliz. Como diz aquela faixa que ficou em São Januário nas últimas partidas, o torcedor do Vasco precisa voltar a ser feliz. E a gente está aqui no canal Atenção Vascaínos, sempre com muito jornalismo de verdade, com credibilidade, trazendo as principais notícias para vocês, fazendo um trabalho muito sério. Aqui não tem essa situação de ficar iludindo o torcedor, não. A gente vai trazer as informações, dar a nossa opinião, fazer as nossas críticas, mas com alto nível, com respeito a você que está do outro lado, porque você merece. Torcedor vascaíno, tenha aqui no canal Atenção Vascaínos um parceiro que, como sempre, vai sempre trazer as melhores e principais informações do Vasco. Doa a quem doer. Grande abraço, ótimo sábado. Hoje tem o Faísca Taon aqui no canal Atenção Vascaínos e sempre com muitas informações nesse fim de semana ligadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Um abraço a toda a comunidade negra e a todos os vascaínos, porque o Vasco tem sim um braço muito importante nesse Dia da Consciência Negra. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!